Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. O Evangelho está em Mateus 18, de 1 a 5. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhe garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como criança, vocês nunca entrarão no reino dos céus. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus pega uma criancinha inocente, coloca lá no meio e faz uma comparação. Quem não se abaixar e se tornar como aquela criança, inocente, sem maldade alguma, nunca, ele fala assim, nunca entrarão no reino do céu. Meus irmãos e irmãs, o reino dos céus não é fácil para entrar não mesmo. O caminho é apertado, disse Jesus, e poucos são os que entram. Ele não falou que é muitos não, falou que é poucos. Poucos são os que entram neste reino. Para entrar no reino do céu, tem que se converter, tornar uma criança. Criança tem maldade, né? Uma criança não tem maldade. Então a gente tem que viver sem maldade também. Criança não deseja a morte do outro, criança não mente, não levanta falso testemunho. Criança não pratica o adultério, não pratica a fornicação, não é arrogante, não se corrompe. A criança é tudo isso. A bênção. É um anjo de Deus. E é assim que nós, cristãos, católicos batizados, temos o dever de viver neste mundo, agindo assim, como uma criancinha. Sem maldade, sem nada sem fazer mal a ninguém. É difícil, não é? O reino dos céus. Principalmente neste mundo que a gente vive, um mundo fornicador, adúltero, corrupto, que cria sistemas que obriga as pessoas a viver aquele sistema, agarrado naquele sistema. E o sistema é para lá de corrupto. Como é difícil, meu irmão. Como é difícil. E a tendência é piorar cada vez mais, porque o sistema vai se apertando até a rosca estourar. Aí é complicado. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém vai estar perdido, não. Nem tudo está perdido. Tem aqueles que vai perseverar até o fim será salvo. Mesmo o sistema empurrando na parede, jogando na parede, não dá oportunidade para você mudar de vida, se converter, porque, felizmente, o sistema é bruto. Você, muitas vezes, para viver bem nesse mundo, quer participar de corrupção, quer participar de uma vida mais tranquila, e para isso tem que cometer pecado.
e não pode. O sistema dá oportunidade para você, mas você não pode cometer o pecado, porque a palavra de Deus fala o contrário, nos convida a viver como uma criança, sem maldade. E agora? Diga que não é difícil entrar no reino dos céus. É. Viver como uma criança neste mundo, sem maldade nenhuma, é difícil, mas não é impossível, né? O caminho é estreito. É só a gente procurar o caminho estreito e trilhar por ele. Falar é fácil, mas tem aqueles que são fervorosos, radical, que chega lá. Entra pelo caminho estreito. Porque o sistema é bruto e cada dia que passa ele vai dificultando para um cristão. Vai ficando difícil para um cristão viver. Porque ele vai obrigando a pessoa a viver de acordo com o que eles pregam. E você e eu tentar sair do sistema, aí nós vamos remar contra a maré. E o cristão de verdade que quiser se salvar, tem que remar contra a maré. Por isso que eu digo que não é fácil ser cristão. A salvação não é para todos por causa disso. E tem que remar contra a maré. Se você não remar contra a maré, não vai se salvar. O problema é esse. Aí é que está. Viver como Jesus viveu. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. E aí você se torna uma criança nos braços do Pai. Que Deus dê força para nós, sabedoria, para a gente viver neste mundo, esta realidade. Mesmo que seja difícil, mas precisamos fazer aquele esforço maior do mundo para que a gente chegue lá. O reino dos céus não é assim fácil de coisa, tem que se esforçar bastante para você conseguir. As pessoas se preocupam muito aqui na Terra com as coisas deste mundo, entram na faculdade, é uma dificuldade para fazer a faculdade, para pagar, para conseguir receber um diploma. E às vezes consegue. O reino de Deus também é por aí. Você tem que ter um esforço, um certo esforço, fazer um certo esforço para chegar lá, senão não chega. É através do esforço, a força de vontade, que a gente consegue se purificando até chegar, alcançar a salvação. Através do nosso esforço, a nossa perseverança, e Deus vai nos guiando pelos caminhos da verdade, através do nosso esforço na vida de oração, Eucaristia, da palavra. E nós vamos se convertendo pouco a pouco, daqui a pouco nós estamos no caminho certo. Agora tem que ter esforço, tem que se esforçar bastante, tem que passar pela porta estreita, senão não vai alcançar a salvação. Que Deus seja louvado, que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria e força para a gente seguir pelo caminho da verdade e da retidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.